Fala galerinha ligada no canal da Confraria Cigar 019. Tudo bem com vocês? Thiago Alves na área e se derrubar é pênalti. Ó, consulta o VAR lá, sempre é pênalti, não adianta. Beleza? Hoje estamos aqui de volta na Lenate, espaço externo maravilhoso, mas tá uma friaca isso aqui, fio. Você não tem ideia. São Paulo a gente vem quando tá chovendo ou quando tá frio. É incrível. Antes de começarmos o vídeo, já vá na sua caixa, pegue seu melhor charuto, porque o vídeo de hoje promete demais. Convidado mais do que especial lá de BH, Minas Gerais. Então, senta aí na sua poltrona, acenda seu charuto e vem com a gente. Mas antes, diretor, sabe aquela vinhetinha? Solta pra nós! Vinheta rolada, nosso convidado você já está enxergando aí em casa, só que antes de continuar, aquele pedidinho de sempre. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e vá ser feliz. Beijo, Sergião, ó, nunca falha, hein? Nunca falha, então para de cobrar, pelo amor de Deus. Alexandre, grande prazer receber em nosso humilde canal, seja muito bem-vindo. Fala aí pra galera, dá um oizinho aí pra turma que tá nos assistindo. Bom, pessoal, primeiro agradecer aí a Confraria 019 pelo convite. Nós aqui agradecemos. Já admiro bastante seu trabalho aí, está começando agora, mas é o que a gente sempre fala, né? E estava até conversando um pouquinho antes da gravação, que quanto mais gente promovendo a cultura do charuto no Brasil, melhor. Mais gente transmitindo informação, criando um novo mercado, um mercado com mais conhecimento da coisa. Então, acho super interessante. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho de vários temas aqui para esclarecer umas dúvidas e falar de um tema mais importante ainda no final, que o pessoal tem que ficar atento até o final para ficar sabendo o que vai acontecer aí, né? Exatamente. O vídeo de hoje vão ser duas partes, praticamente uma minissérie, né? Estamos aqui inspirados em Game of Thrones, esse sucesso maravilhoso. Mas antes de continuarmos, Alexandre, qual foi seu primeiro charuto? Meu primeiro charuto foi um Dona Flor Pirâmide. Foi até uma situação engraçada, tinha um show de música cubana na minha cidade. Legal. Eu até entrei muito nesse mundo do charuto por causa da música cubana. Eu gostava muito, sempre gostei muito de música. E eu até tinha uma resistência no tabaco em geral, porque eu fui atleta quando era mais novo, não agora, né? Porque a barriga já está um pouquinho mais... O foco esportivo mudou, né? O foco mudou, o foco esportivo hoje é o do charuto, né? Mas eu fazia natação, então comecei a beber mais velho na minha vida, comecei a fazer, né, charuto mesmo, tabaco era uma coisa que nem passava na minha cabeça. E a fumaça do cigarro sempre me incomodou muito, né? Eu estava naquela época que podia fumar em qualquer lugar, né? E tinha gente fumando perto, me incomodava muito. Mas o charuto não me incomodava, era interessante, naquela época eu não tinha a menor ideia que eu ia fumar charuto. E aí eu gostava muito de música cubana, me chamou a atenção para a história de Cuba, né? Esse negócio de revolução, Fidel, comunismo, ditadura, aquelas coisas todas que falam. E eu gosto muito de ler. E aí comecei a ler muito sobre a cultura de Cuba, mais por causa da música que me chamou a atenção para isso. E aí comecei a buscar informação sobre Cuba, né? Então eu li mais de 40 livros sobre Cuba, gente falando a favor, gente falando contra, etc. E aí eu tive a oportunidade, teve uma banda de música cubana que foi tocar na minha cidade, lá em Belo Horizonte. Naquela época ainda eram saudosos os tempos que se podia fumar em qualquer lugar, né? Sim. E aí eu falei, pô, vou entrar no clima aqui do negócio, vou comprar um charuto para entrar no clima, porque a história de Cuba passa muito pelo charuto, né? Um produto eles são reconhecidos no mundo inteiro por esse produto, e é um motivo de grande orgulho para o público cubano, né? Para o povo cubano, quando você fala com o pessoal lá, você vê que o pessoal realmente sente orgulho de falar do tabaco, que realmente é uma coisa que coloca eles num patamar, né, de liderança ou de, pelo menos, referência mundial. Aí fui para esse show, fumei o charuto e não vou dizer que talvez o charuto em si tenha sido bom, mas a experiência foi muito boa. E aí, a partir daí, um fim de semana assim fumava, outro não, ia para casa de um amigo, fumava e fui entrando mais ou menos nesse mundo aí do charuto. Que bacana. E você falou que você era esportista, né, quando você era mais novinho, porque... Agora já tá claro, né? Não dá, né? Aliás, todos nós hoje somos esportistas do tabaco. Do tabaco. E alcoólicos às vezes também vai junto. Mas você é publicitário por formação, né? Sim. Como é que você se envolveu profissionalmente na coisa do charuto? Tem a ver também com essa história toda de onde começou, né? Da questão da música, etc. E da cultura, né? De Cuba. E aí eu fui
trabalhei com publicidade no começo da minha carreira, mas depois eu fui muito focado mais na área de marketing e vendas e também com um background grande de jornalismo, até pela própria faculdade, né? E sempre gostei muito de escrever, etc. Então foi uma coisa que foi sempre gostei muito de escrever. Então aí comecei a ir, quando eu fui nesse show de música cubana, foi no final do ano de 2006 mais ou menos, e foi mais ou menos na época que o Fidel ficou doente. Ah, tá. E naquela época todo mundo pensava que ele ia morrer daí a 3 meses, 6 meses e aí mudava tudo ali, né? Então, como eu tinha lido muito sobre Cuba, eu queria ver a coisa como era e formar minha própria opinião indo para lá. E aí eu brinco muito com os amigos, hoje já não dá mais para fazer essa brincadeira, mas eu brincava muito antes, que eu falei assim, eu queria conhecer Cuba por causa do Fidel ter ficado doente, com medo dele morrer e mudar tudo, mas aí eu falava, ninguém pensava que ele era imortal, porque depois ele passou 10 anos doente, né? Todo mundo achou assim, 6 meses vai morrer e vai mudar isso tudo aqui. Mas aí eu montei uma viagem logo após isso, eu cheguei lá em janeiro de 2007, porque eu estava começando a fumar charuto basicamente, e aí fui conhecer a Cuba no geral e aí tive um contato maior com o charuto lá, pelo fato do charuto cubano, você poder fumar em qualquer lugar lá em Cuba, né? Tinha aquela facilidade. E aí meio que entrei assim de gostar bastante de charuto. A gente criou um clube de charuto lá em Belo Horizonte, na minha cidade, e a turma, né, começou a ficar muito amiga, muito próxima. O charuto tem isso que é muito legal, né, de aproximar as pessoas. E aí eu criei um site, eu tinha essa facilidade da minha época de publicidade e tal. Eu criei um sitezinho simples e tal para escrever matérias que eu buscava na internet, traduzir alguma coisa, nem todo mundo acaba falando inglês com facilidade ou espanhol. E aí eu traduzia, colocava e mandava para a turma do clube. E aí as pessoas começavam a me achar na internet, porque estava na internet, né? Estava aberto para todo mundo. E aí o pessoal, muito legal o seu trabalho e tal, e começaram a gostar. E era um hobby, né? Na verdade. E eu comecei a visitar mais para Cuba para me aprofundar nesse conhecimento. Então eu comecei a ir para visitar fábricas, visitar plantações, essas coisas. Eu cobri festivais, né? Eu participo do Festival de Habano, fazendo a cobertura oficial do Festival de Habano desde 2011. Que legal. Encontros de amigos de Partagás eu vou desde 2011 também. E fora isso, outros eventos e viagens lá para Cuba. Pra você ter uma ideia, eu já fui 57 vezes para Havana. A próxima que você fosse, você pega uma mala grande, põe eu dentro, cara, pra eu conhecer Cuba. Vambora, cara. Cuba é um país maravilhoso, cara. Porque eu falo assim, as pessoas hoje, infelizmente, entraram muito nessa questão do político, né? É o PT, é o PSDB, sei lá. Mas assim, a direita, a esquerda, essa coisa. Eu falo, cara, vai pra Cuba. Você não vai mudar seu modo de pensar, vai lá viver uma experiência legal. É um país muito bacana, igual vários outros. Eu não tenho o menor... Por eu conhecer tanto Cuba, né, e conheço também o lado do turista e o lado do não turista, porque tenho muitos amigos lá, mas é um país maravilhoso, são experiências muito legais, o cubano gosta muito do brasileiro, então você vai lá, você é super bem tratado, eles veem novela do Brasil, eles veem jogo, torcem por a seleção brasileira, então assim, o brasileiro é muito querido lá. Sim. Então eu falo, vai lá, aproveita, independente do seu posicionamento político, né, vá, desfrute, fume o seu charuto, que é a oportunidade de você comprar vários charutos, né, na unidade, experimentar marcas que não chegam no Brasil, etc. Então eu falo que vale muito a pena isso. E aí, como eu comecei a ir tanto lá, né, e comecei a escrever para algumas matérias, para revistas aqui no Brasil, revistas fora, eu tinha o meu próprio site, e aí eu fui virando meio que uma referência nesse mundo do charuto, e culminou até com minhas nominações ao Prêmio Hombre Habano em Comunicação, né? O prêmio Hombre Habano em Comunicação, ele é dado para as pessoas que mais se destacaram, seja em negócios, seja em produção e em comunicação. Normalmente são 3 nominados ao prêmio, né, 3 indicados, e eu já tive a honra de ter sido indicado 3 vezes a esse prêmio. Que legal. Então é um reconhecimento muito grande da seriedade do trabalho que eu faço nessa questão de divulgar o charuto, de tentar trazer o charuto para perto das pessoas e mostrar que o charuto é uma coisa simples, né, cara? Não é aquele negócio do empresário milionário, do estereótipo que se tem, né? A gente vê hoje muita gente mais jovem fumando e eu acho que é por aí que tem que caminhar. Exatamente. O charuto sem frescura, vamos dizer assim, né? Sem mimimi. Exato. Exclamação. Mas, claro, você está em casa se perguntando, nossa, mas esses caras não vão fumar? Vamos. E hoje o charuto que o Alexandre vai fumar não é cubano. É quase um cubano, vamos falar Tem raízes cubanas. Tem raízes cubanas, né? Então hoje vamos fumar um Joia de Nicarágua, Antanho, acho que é assim que se pronuncia, porque o espanhol meu é tão bom quanto a minha parte de mecânica de avião. Dark Corojo. Ó, agora você gostou, hein?
Qual que você vai fumar aí, Eu vou Alexandre? fumar um Hiroshi Robaina, né? Neto do legendário Dom Alejandro Robaina, e hoje é a pessoa que conduz a plantação do Robaina em Cuba. É ele que está à frente disso. E alguns anos para cá ele começou esse projeto novo, o Hiroshi Robaina, produzido na Nicarágua. Então, e o Hiroshi é particularmente um grande amigo meu. E vamos fumar esse charuto aqui, que é um Off Cuba. Sim. Com raízes cubanas, Né? para depois a gente falar dessa eterna briga de off cubas com cubanos, né? Exatamente, é porque eu sei que ele gosta muito desse assunto aqui. Então a gente vai cortar o charuto, nós vamos acender e a gente já volta. Charutinho aceso, estamos fumando 2 offs aqui, que eu sei que o Alexandre adora off Cuba. Brincadeiras à parte. Alexandre, por que a preferência pelo charuto cubano? Cara, minha história começou muito no charuto cubano, né? Apesar do meu primeiro charuto ter sido o Dona Flor, e no começo você vai naturalmente nos nacionais, que são ótimos charutos também. Eu costumo falar para muita gente que às vezes tem um pouco de preconceito com o charuto nacional, e eu acho que nesse ponto também o Festival Origens tem sido fantástico. Sim. Para mostrar o trabalho que tem por trás do charuto nacional, a qualidade que tem o charuto nacional. Então, acho muito importante a gente também, sempre fumo o meu charuto nacional, de todas essas principais marcas, né? Monte Pascoal, Daneman, Alonso Menendez, o Dona Flor, Le Cigar, etc., porque eu gosto muito, né? Sim. E acho que a gente tem que estar sempre provocando o paladar, né? Sem dúvida. Porque se você fica muito fechado em uma coisa também, você fica limitado em termos de percepções. Sim. E se a gente está trabalhando dentro desse meio, a gente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo em vários lugares do mundo, e que eu sempre falo, são charutos de muita qualidade, são charutos excelentes, né? Mas como eu falei, minha história começou muito pelo cubano, e como eu fui muito para Cuba, e aí eu criei esse relacionamento muito grande, a minha preferência é o cubano, né? Isso eu creio que não fica escondido de ninguém, né? Tá muito claro isso. Mas eu sempre, quando eu viajo muito, eu faço muito evento que eu viajo para os Estados Unidos, eu participei já de um festival na Nicarágua, eu viajei já para outros países, grandes países produtores também, e eu faço questão sempre de provar os charutos. E uma coisa que eu faço, principalmente, por exemplo, eu participei do Puro Sabor na Nicarágua, eu não levei nenhum charuto cubano. Porque aí você fica forçado e sai um pouco daquele lugar de conforto de ficar fumando o que você conhece, né? E aí você vai tendo experiências de fumar várias marcas e vai conhecendo um pouco mais. A mesma coisa eu faço quando eu vou ao Festival Origens. Eu não levo também nenhum charuto cubano. Porque aí você entra mais na questão dos charutos, passa a conhecer mais, está conhecendo a história, está fumando um charuto dali. Então eu acho que tudo isso também te enriquece como experiência, não só de sabor, mas uma experiência de vivência da coisa ali como um todo. Mas eu acho assim, independente de preferência, eu acho que cada um tem umas suas, né? E vira umas brigas intermináveis na internet. A gente que acompanha nos grupos aí, Facebook, WhatsApp, etc. E eu acho que a primeira coisa é, fume de tudo, conheça tudo, tenha suas opiniões, porque, cara, gosto é gosto, né, cara? Exatamente. Quem sou eu para falar que o melhor charuto é o Trinidad, que eu sou um grande fã de Trinidad? Quem sou eu para falar que é o melhor charuto? É o melhor charuto para mim. Sim. Tem gente que se eu for perguntar qual é o seu charuto favorito cubano, de repente o outro cara vai falar que é um Partagás, que é um Coíba, um Monte Cristo. Quer dizer, você não pode falar isso nem mesmo dentro dos cubanos, né? Sim. Que tem gostos diferentes. Então eu acho que é mais isso, a pessoa tem que experimentar tudo, curtir. E o que eu falo mais é o mais importante, não ir muito naquele efeito manada, que é aí que eu acho que é o pior, né? Porque às vezes o cara tem alguém como alguma referência e tal, e aí começa a seguir. Não, mas aquele cara gosta de determinado charuto, então aquele charuto é o melhor. Não é o melhor para aquele cara. Sim. Né? E isso eu falo até para mim. Tem gente que me segue e a maioria dos meus posts acaba sendo sobre charuto cubano. Não quer dizer que a pessoa deve achar que o charuto cubano. Eu falo assim, experimente e você forme sua opinião. Né? A opinião é sempre muito particular. Então eu recomendo isso, o pessoal provar muito e experimentar. Agora, o que é melhor, o que é pior, é o seu. Né? Exatamente. E é bacana porque nós gravamos um vídeo com o Dom Emanuel e ele fez um comentário que eu achei perfeito. Não existe charuto ruim. Que nem ele até mesmo fala no vídeo que ele fica... ele se incomoda com a pessoa que fala que esse charuto é uma merda. Eu acho que não é por aí. Todo charuto ele é feito com muito carinho, desenvolvido por pessoas mais do que capacitadas. E eu acho que vai agradar cada uma pessoa diferente e tal. Então você, por não gostar de um charuto, você não pode falar que ele é uma merda, que ele não presta, ou coisas nesse nível, né? Porque pra mim não é legal, mas pra outra pessoa pode ser. Sim. Entendeu? Então eu acho legal que todo mundo fume seu charuto.
estabeleça a sua opinião, o seu gosto particular e fume de tudo, óbvio, né? Sim. Agora, particularidades do charuto cubano. A gente sabe bastante que Cuba é uma ilha, né? E tem um terroir muito específico, que é fácil de você saber quando é um charuto cubano. Então ele tem aquela característica dele. Queria que você explicasse um pouquinho mais essa coisa das diferenças das regiões que tem ali em Cuba, porque cada um tem meio que sua particularidade ali, né? Sim, Cuba, cara, tem 3 grandes regiões produtoras de charuto, né, de tabaco, na verdade. Que é a região de Vuelta Arriba, que é lá pro lado de Santiago, de Cuba, né? Tem a parte de Semivuelta, que já está mais na região ali de Havana, né, naquela ponta no meio da ilha, ali na curva. E tem a parte de Vuelta Barro. Todos os charutos premium cubanos, a maioria deles hoje em dia, porque hoje tem mudado isso aí um pouquinho, até por causa de questão de limitação de produção que às vezes acontece, né? Sim. Mas vamos dizer assim, os charutos mais premium, as edições limitadas, as Gran Reserva e os grandes charutos são produzidos com tabaco de Vuelta Barro. Isso é uma questão de terroir de lá, né? E o que é mais importante as pessoas levarem em consideração, porque, por exemplo, existem muitas histórias, por exemplo, de sementes que foram levadas de Cuba para outros países. Que é a famosa semente piloto que eles falam, né? E aí você leva para outros países e começa a plantar, mas é aquela coisa, você planta, eu faço um paralelo com charuto muito com vinho, porque eu coloco um charuto muito mais próximo de um vinho em termos de história, de consumo, perfil de consumo, do que ele representa do que do cigarro. As Sim. pessoas, quem não conhece, coloca muito próximo do cigarro, né? Sim. E aí é legal porque você vê, por exemplo, sementes plantadas, cubanas, às vezes plantadas na Nicarágua, Honduras, até mesmo no Brasil, vão dar perfis de sabor diferentes por causa do terroir, que é a questão do clima, composição de solo, aquela coisa toda que vai influenciar. Então, Cuba hoje, mas é interessante, porque recentemente sempre se falava assim, não, todos os charutos premium cubanos são produzidos com folha de Vuelta Barro, né, que é aquela região ali de Pinar del Rio, né, Vinhales, aquela área. Só que você vai hoje, Cuba tem produzido tabaco para charuto em outras áreas também, até por causa da questão de consumo, às vezes limitações de produção. Sim. Cuba sofre muito com a questão de furacões, né, etc. E aí acontece de perder, às vezes, plantações e perde muita coisa. Cuba teve muito problema de produção de capa recentemente, mas é uma coisa que eles tentam corrigir. E aí você tem que fazer certos acertos aí para corrigir essa questão, né? E tem um outro furacão que também tem passado muito por Cuba, que é um furacão vermelho, né? Furacão vermelho. Por onde passa, leva tudo, né? Cara, até para a gente misturar um pouquinho dos assuntos aqui, furacão vermelho é engraçado, né? Os chineses que estão lá em Cuba agora, que compram tudo, que é impressionante. E eu lembro, eu peguei uma época em Cuba que você conseguia comprar charutos super especiais na prateleira da Casa de Habano. Você chegava lá, por exemplo, uma época mais ou menos que eu comecei em Cuba, foi bem na época do lançamento do Monte Cristo Gran Reserva. Olha que legal. Que é tido por muitos aí um dos melhores charutos cubanos Sim. já produzidos. Você Sim. já deve ter ouvido isso de mais de uma pessoa. E você ia na Casa de Habano e estava na prateleira. Hoje você não acha, cara, nem charutos, vamos dizer assim, o Trinidad La Trova, que não é um charuto tão limitado, que é um charuto exclusivo Casa de Habano, mas não é uma edição limitada, não é uma reserva, um Gran Reserva, não é aquelas edições que vem nos livros de madeira bonitas, Sim. um umidor, não é isso. É um charuto teoricamente de linha, né, vamos Sim. dizer assim. E é difícil de você encontrar isso hoje lá. Então as pessoas às vezes vão para Cuba e se decepcionam um pouco, porque ela chega lá, tem Partagás D4, tem Monte Cristo número 2, essas coisas que a gente encontra aqui no Brasil. E quando Sim. você está indo para fora, você está buscando alguma coisa diferente, alguma coisa que não chega aqui, né? Mas os chineses chegam lá comprando tudo, cara. Então, outro dia eu tive, né, eu vou umas 4, 5 vezes por ano para Cuba, por causa desses eventos que eu participo. E o pessoal, eu chegava lá e tinha você vê caixas fechadas, né? Não é a caixa do charuto, é a caixa das caixas, né? E com os charutos já com o nome do comprador lá, do chinês que está comprando e tal. E tem uma história engraçada de lá, puxar um pouquinho aqui porque eu falo muito, depois o charuto apaga. E a gente fica com pena de tirar a cinza depois para reacender. Exatamente. Né? Mas tem uma história legal que eu estava numa Casa de Habano, e eu conheço, tenho relacionamento com a turma toda lá, né? Então, como eu vou muito para Cuba, eu não fico mais naquele negócio de ponto turístico, né? Sim. Meus pontos turísticos são as Casas de Habano.
E eu estava sentado com um rapaz lá da Casa de Labano, um Emil, um grande amigo meu, que é da Casa de Labano, do Habana Libre, do Hotel Habana Libre, que é uma que eu gosto muito e recomendo muito pela variedade de charutos em unidades que eles têm lá. Então é legal para você comprar as unidades também, experimentar. Ah, gostei mais desse, então leva uma caixa, né? Porque a gente tem essa limitação para trazer para o Brasil também. Mas aí eu estava sentado lá, fumando charuto com ele, batendo papo, e entrou um chinês lá. E Cuba tem umas séries agora mais especiais de rum. Cuba tem rums maravilhosos, né? Aliás, a América Central, toda a cultura deles é o rum, né? É o rum, exatamente. E aí eles têm um rum que chama Havana Club Maximum. Ele é um rum extremamente anerrado. Ele vem numa garrafa de bacará, de cristal bacará, que vira um decanter, vem com uma tampa maravilhosa, a garrafa é linda, vem numa caixa de madeira, é uma coisa fantástica, assim. Só que o rum custa, se a gente converter mais ou menos o que seria hoje, seria mais ou menos em torno de uns $1.700. Dólares? A garrafa. E aí eu estava lá fumando um charuto com esse amigo, né, que trabalha na Casa de Labano, e batendo papo, e entra um chinês lá, ele levantou, pegou duas garrafas desse Maximum, né, e entregou para o chinês. Aí o chinês foi embora, o Emil voltou, sentou comigo, eu falei, cara, deixa eu perguntar, eu vi isso certo mesmo, né? O cara comprou 2 garrafas de rum de $1.700. Ele falou, não, ele comprou foi 10. É que ficou faltando 2 e ele veio buscar. 10 garrafas? 10 garrafas. Então os chineses chegam lá hoje, cara, então você esquece. Tipo assim, essas séries de humidor, saiu esse humidor bonito da Coíba, sim, comemorando os 50 anos da marca e tal. Você não vê em prateleira isso. Gran Reservas, da Gaúpa, essas coisas todas você não encontra mais. Então, por um lado, deixa um pouco a gente assim, um pouco a saudade dos tempos antigos, porque era onde você comprava as coisas mais especiais, diferentes, uma coisa que às vezes no Brasil fica com preço muito acima, e era a oportunidade que a gente tinha para comprar, né? Voltando um pouquinho só no tema da Off Cuba, que eu acho legal, eu sempre gosto de comentar um pouco disso, que é a questão da cigarra aficionado, né, que o pessoal adora falar aí, e é uma outra grande polêmica, né, da cigarra aficionado aí. Eu acho que tem alguns pontos que tem sempre que ser levados em consideração, tá? E um deles é essa questão. O pessoal tem muito mania de falar assim, mas o charuto da cigarra aficionado é dos patrocinadores e aí eles naturalmente levam os melhores, etc. Aí eu falo o seguinte, primeira coisa, quando você vai criticar qualquer tipo de competição é o seguinte, você conhece os critérios de avaliação? Porque muita gente não conhece os critérios de avaliação e critica uma coisa. Sim. Eu não sou a favor da lista da cigarra aficionado, né? Até porque, principalmente eu, como um apaixonado aí pelos cubanos, eu acho que em termos de sabor, para mim, o cubano é imbatível. Mas aí, em defesa da cigarra aficionado por um outro lado, e não justificando, mas só colocando um outro pontinho para a gente pensar, sim, né? Até na hora de criticar, fazer uma crítica um pouco mais certa. A gente, não é só avaliado o sabor do charuto. Então você pensa que o cara fuma várias amostras, uma amostra normalmente de cada charuto, numeradas, né? Você não sabe qual charuto que é. Obviamente a gente com conhecimento, a gente pelo aroma, a gente sabe um charuto identificar mais ou menos, se é da Nicarágua, se é de Cuba, se é de Honduras, etc. Mas a pessoa fuma um charuto, então às vezes a queima daquele charuto é irregular. Pode ser que na avaliação do cara ele levou a melhor nota em termos de sabor. Pode ter sido um cubano, por exemplo, que levou a melhor nota em termos de sabor, mas a queima foi um pouco irregular, a cinza não estava tão firme ou alguma coisa assim, o charuto perdeu nota. E aí ele não vai levar a melhor nota. Então, às vezes, o charuto que teve uma nota maior, ele pode ter, nem em termos, se a gente falar em termos de sabor, que eu estou querendo deixar mais claro aqui, né? Ele pode não ter sido mais saboroso, mas ele foi na média geral, ele foi o que levou mais nota. Então é só para a gente botar mais uma coisinha na questão dessa guerra aí do off-Cuba contra o cubano e levar isso em consideração também, né, nessa avaliação. E sempre é importante, cara, não criticar muito o que a gente não conhece, né? Porque exatamente. As pessoas pegam muito essa mania de criticar o que não conhece. Então eu acho que é meio nessa área. É o que eu sempre digo, e eu acho que a grande maioria diz também. Para você ter uma opinião formada sobre charuto mais especificamente, fume uns 3, 4, 5 charutos. Porque existe entre as próprias marcas, no caso, cada charuto, às vezes tem um pouquinho de diferença, ainda mais quando é um charuto off-Cuba, que trabalha muito com blend, né? Sim. O cubano não, o cubano ele é mais... 100% cubano, né? Exatamente. Então ele é mais linear, não tem tanta diferença de sabor. Agora, para você ter um embasamento, para poder criticar, não é só cigarro aficionado, tá, gente?
fumem charutos. 2, 3, 4, 5. Fume à vontade. Aí, depois disso, aí você começa a ter sua opinião, começa a construir seu paladar, que eu acho que é o mais importante, né? Porque você ficar se baseando também só em opinião dos outros, você não vai chegar a lugar nenhum. E aquela coisa, eu acho que essas guias, hoje eu escrevo para Cigar Journal também, né? Que a Cigar Journal é uma revista que é mais referência na Europa, eles trabalham melhor a Europa, a Cigar Aficionado trabalha mais no mercado americano. E eu cito essas duas revistas como referências para você ver. A Cigar Journal também tem um ranking dos melhores charutos do ano, sai constantemente avaliações, como na Cigar Aficionado. Então, quem tiver oportunidade pode assinar a revista pela internet, é uma revista que é muito interessante, até porque a Cigar Aficionado foi uma revista que ela mudou muito o perfil dela. Sim. Então ela fala de charuto, mas ela fala de golfe, fala de carro, fala de um monte de coisa e virou uma revista meio generalista, com a principal foco no charuto, obviamente, mas com outras coisas. Acabou ficando um lifestyle masculino. Masculino, exato. E a Cigar Journal é uma revista basicamente, estritamente de charutos. Então eu acho que como revista de charuto, é uma revista muito interessante para a pessoa ler e aumentar o conhecimento. Mas independente disso, que eu estava falando dos rankings, eu acho que o ranking vale mais no sentido, poxa, saiu aqui esse top 10 da Cigar Journal, o top 10 da Cigar Aficionado, deixa eu provar esses charutos. Com certeza são bons charutos, né? Senão eles não estariam ali, independente de gosto. São bons charutos, isso é indiscutível. E aí serve para você buscar outras, sair um pouquinho daquele lugar comum e buscar marcas diferentes, buscar charutos diferentes. Exatamente. O importante é a gente pensar que você vai falar assim também, saiu o melhor charuto da Cigar Aficionado, um tal, né, algum desses que tem saído recentemente aí, o La Flor Dominicana, agora saiu o último Rock Patel. Sim. Então você vai fumar aquele charuto, não gostei. Pô, perfeitamente, você pode não gostar, né? Sim. Mas pelo menos se viu como uma referência. Exatamente. E não quer dizer que aqueles charutos todos ali vão ser os que você vai gostar. Exatamente. Né? Então, resumindo a ópera toda, experimentem. Claro, a informação sempre é bem-vinda, é válida e tal, mas, gente, experimente. Assim você vai construir o seu paladar. Vamos fumar um pouquinho e a gente já volta. Fumamos um pouquinho, já estamos de volta aqui para falar mais um pouquinho com vocês. Alexandre, você estava falando que lá em Cuba é difícil de encontrar as edições mais especiais, mas isso nas casas de La Habana, né? Porque na rua você acha qualquer coisa. Né? Na rua em Cuba você acha de tudo, né? E é interessante, a fábrica da Partagás, que é uma das fábricas mais icônicas de Cuba, que fica atrás do Capitólio, né? Aquela fábrica vermelha, bonita. Ela está fechada, já tem uns anos que eles mudaram a fábrica da Partagás dali. E, inclusive tem várias conversas do que vai virar ali, já teve conversa de virar Museu do Tabaco, agora já tem uma conversa nova que vai virar um hotel e parece que é a última informação, eu até soltei uma matéria na Cigar Journal há um tempo atrás falando disso, parece que é uma coisa que eles vão fazer. Mas independente disso, a Casa de La Habana lá continua funcionando. Certo. E é uma das casas de La Habana que eu acho mais bacanas de Cuba, porque ela é muito charmosa, ela tem essa importância histórica de ser dentro da fábrica da Partagás, etc. Só que você vai chegando em Cuba, você vai chegando ali por trás do Capitólio, que é na Caia Indústria, né, onde que é a fábrica da Partagás, e você já é abordado de longe, né? O pessoal, cigar da cooperativa, que é a história mais comum, né? Que o charuto é da cooperativa. Sim. E se você não conhece, os caras vão chegando lá perto e os caras vão falando assim, não, a fábrica está fechada, mas aqui atrás é a cooperativa e tal. A gente que conhece de charuto, obviamente a gente entra, mas eu vejo, por ir muito lá e observar muito, eu vejo que muita gente acredita nos caras que a fábrica está fechada e porque a loja é você entrando numa parte meio escura, realmente não dá essa impressão para quem não conhece a loja, às vezes acaba não entrando com uma pessoa fora falando que está fechado. E aí você vai para essas casinhas aí que são ali na região que o pessoal vende os falsos. Aí você encontra de tudo, cara. Você encontra esse coíba, o Majestuosos, que saiu no umidor. Puta, você compra maço disso, compra maço de berrique, você compra maço inclusive em caixas também, tá? Não é que o falso vem só no maço, não. Tem muito falso que vem em caixa. Tem umas caixas lindas, né? Caixas lindas. Tampa de vidro. Essa da tampa de vidro não é lá de Cuba, ela é muito tradicional no México. Quando o cara me fala que comprou, me mostra uma foto da tampa de vidro, eu falo, você foi pro México, né? Ou então seu amigo foi pro México, né? Ele falou, foi. Eu falei, meu amigo, joga fora esse charuto porque já era. Mas aí o pessoal vai te oferecendo, cara. E uma vez foi interessante, eu fiz uma matéria também sobre charutos falsos. E aí eu queria realmente conhecer esse mundo, né? Porque até pra gente falar, é igual aquela coisa que eu te falei, pra você falar e criticar e argumentar, você tem que conhecer, senão você vai falar no superficial, né? Sim. E aí eu fui numa casa, desses caras aí, e o cara lá falou assim, não,
a gente tem charuto aqui da cooperativa, não sei o que, e eu fui entrando na casa do cara, bicho. E aí eu fui ficando até com medo, né? Porque você vai entrando naquelas casinhas de Cuba lá, que é uma casa antiga mal conservada, aí você entra, tem mais 5 casas lá dentro, é um negócio meio doido, assim, né? Mas como uma experiência é engraçado. E aí fui entrando lá e tal, e o cara chegou lá e me mostrou a caixa do Coíba Robusto. Os mais falsificados são o Esplêndido, o Robusto, Monte Cristo número 2... e um outro Partagás, assim. Romeu e Julieta você vê muito também, mas eu diria que os 3 mais falsificados é o Romeu e Julieta, o Coíba Robusto, o Esplêndido e o Monte Cristo 2, tá? Sim. E aí você vai chegando ali, o cara me ofereceu uma caixa de Coíba Robusto. Não, na loja é mais caro, tal, a caixa de Coíba Robusto lá em Cuba, na casa de La Habana, sai por volta de uns $350, alguma coisa em torno disso. E o cara me ofereceu por 150, né? Porque era da cooperativa, né? O negócio que os caras falam lá. Aí eu falei, porra, não, mas eu tinha entrado lá para ver. Eu não tinha entrado para comprar, né, velho? Eu falei, porra, não, legal, a caixa, muito bacana e tal, só que eu tô sem dinheiro, não tem 150 aqui, né? Porque eu fiquei até com medo. Tinha um cachorro na casa, um pastor alemão, rapaz. Eu fiquei olhando para esse negócio e falei, se esse cara jogar o cachorro para cima de mim agora, eu tô ferrado. Aí eu falei com o cara, não, cara, do caralho o charuto, ó, gostei demais, mas assim, eu tô sem dinheiro aqui, eu vou voltar, porque eu não tava pensando em comprar charuto, eu tava saindo com dinheiro aqui para comer alguma coisa na rua e tal. Aí o cara, não, mas aí eu te faço ele por 100. Eu faço o comparativo, é igual aqueles caras vendendo rede na praia no Nordeste, né? Que ele te oferece a rede, você vai, no final você leva por R$20, você leva a rede. Aí o cara foi, no final ele me vendeu a caixa por 30. Nossa Senhora! 30, começou por 150. Então você vê, muito estrangeiro achando que ainda acaba pagando caro num charuto de qualidade terrível, né? Porque tem charuto, tem casos de ter caroço de azeitona dentro do charuto, ter jornal, ter pano, a gente já viu de tudo. E aí eu comprei no final, eu comprei mais pelo cachorro, né? Eu falei, eu vou comprar essa caixa aqui pro cara não soltar esse cachorro em cima de mim. Comprei um coibão lá, mas você via aqueles selos todos descolados, né? Que é aquela tradição para você personalizar do jeito que você quer, né? E aí comprei a caixa lá e falei, não, isso aqui eu levo lá pra turma lá, pra fazer uma farra um dia lá. Falei, ó, galera, ó, vamos fumar um coíba da rua aí agora, pra vocês não chorar. Mas aí, essa foi uma história legal, mas aí falando um pouquinho do outro lado também, do bom charuto, do charuto que eu te falo, assim, tem uma falsificação de mais qualidade, que acontece realmente também, mas você nunca vai ter a falsificação, nunca vai ser o Coíba, nunca vai ser o Partagás, né? Se a gente pensar, vamos supor, para chegar num caso extremo, tem nos hotéis em Cuba que você compra charutos que são enrolados pelos torcedores dos hotéis. Inclusive tem alguns super conceituados, Conde Villanueva, super famoso, etc. Então você imagina assim, você comprou um charuto robusto no Conde Villanueva. É um charuto cubano? É um charuto cubano. Feito com folhas boas? Feito com folhas boas. É um puta charuto, você vai fumar um puta charuto. Só que o cara mete uma anilha, ele paga ali $5 no charuto, mete uma anilha e te vende o proporcional aí a um coíba. Mete uma anilha de coíba e te vende. Você não está fumando um coíba, né? Mas esses também são poucos casos, né? A maioria dos casos é porcaria mesmo. E eu estava querendo fazer uma matéria também sobre esses charutos falsos, né? E aí foi quando eu comecei a ir pesquisar alguns lugares. Aí eu fui num outro e estava até com um amigo meu que mora lá em Cuba, que é chinês. E ele falou, não, eu conheço um cara que faz umas falsificações bacanas e tal. Eu falei, não, eu quero ir nesse para ver. O chinês falando de falsificação esses caras, né? Chega a ser pleonasmo, né? Sem querer ser preconceituoso, né? Mas aí eu fui com ele, cara, e a gente comprou uma caixa, era na época do que você ainda encontrava o Coíba 1966, que foi edição limitada 2011. E normalmente quando o cara falsifica, esses charutos que tem a caixa de papelão, eles não vêm com essa caixa de papelão. Se você compra uma caixa de Maduro, do Coíba Maduro, por exemplo, que ele vem naquela caixa de papelão e depois você tem a caixinha preta, né, dentro, eles não falsificam essas caixas de papelão porque é um trabalho a mais e a maioria das vezes vai vender para quem não conhece tanto e aí o cara vai comprar de qualquer jeito. Mas essa caixa a gente comprou, tinha a caixa de papelão que o Coíba vinha, e era uma caixa de papelão bonita, né? Porque era aquela caixa amarela com a marca da Coíba, os quadradinhos, né? O preto com os quadradinhos brancos, etc. Compramos o charuto, cara, a gente pegou, e tanto eu quanto ele, e olha que a gente conhece charuto, a gente pegou, olhou o charuto, cara, perfeito o charuto. Aí ele, que na verdade até que comprou, aí a gente foi para uma casa de La Habana, pegamos um charuto, um Coíba que tinha na prateleira para vender, naquela época ainda, né? Pegamos o charuto, o original e o falso, os dois iguaizinhos, você não conseguia ver a diferença. Eu até brinquei com ele e falei assim, ó, cara, lembra que o falso está no meu braço do relógio, porque senão depois a gente ainda devolve o falso lá para casa de La Habana, né? E ele falou, agora vamos fumar?
pra gente fazer o teste final, né, e tal. Aí fumamos, aí você via que não era o coisa. Mas se você chegou no ponto de fumar, você já comprou, já tomou ferro. O cara já atingiu o objetivo dele. E lembrando que sempre, cara, a maioria das vezes você imagina que essa história da cooperativa é para o mundo inteiro. Sim. Né? Então, Cuba produz mais na cooperativa do que na Casa de Labana. Porque senão na Casa de Labana a gente não consegue comprar mais. Né? Exatamente. Então é uma coisa que eu falo para sempre tomar cuidado também. E aqui no Brasil já tem outras vertentes, né, dessa história aí, porque meu amigo médico que veio cubano aqui, veio trabalhar no Brasil, que vem aqui para nós. E tem o cara que trabalha, que recebe em charuto. Tem o time de vôlei, cara. Puta, vem jogo de vôlei de Cuba, vem esportista, né? É. Os caras trazem esse charuto e sai fora, cara. Pode sair fora porque sempre... É tudo ruim. Você acha que o cara vai dar $350 num charuto lá? Ah, não dá. E aí vai te vender aqui por 1.000? Não vai, né? Não tem como, né? Não tem como. E uma outra coisa que eu falo também que é importante, né? A gente estava conversando já aqui recentemente até sobre isso, até aqui na Lenat mesmo, que eu acho que é muito importante o pessoal, o mercado consumidor brasileiro começar a apoiar mais as tabacarias, né? Porque a gente pensa o seguinte, cara, hoje na internet, a gente que participa de Facebook, de grupos e tal, a gente vê que, né, tem muita gente de contrabando, vendendo e tal. Sim. E a tabacaria, cara, é o lugar que vive disso, né? Uhum. Então a gente pensa, você vai falar assim, às vezes, isso acontece muito em Belo Horizonte, aqui em São Paulo ainda tá num nível bom, porque aqui tem muitas tabacarias bacanas, né? Mas você vai em Belo Horizonte, não tem um lugar para você fumar. E aí o cara fala assim, porra, mas tá difícil de arrumar um lugar para fumar, né, e tal. Eu falei, cara, mas você apoia a tabacaria? Porque como é que o cara se mantém, né? Como é que o cara vai montar uma estrutura, tem funcionário, paga imposto, etc. Como é que ele vai manter isso aqui? E muitas vezes você está pagando um pouco a mais. Sim. Mas você está pagando a certeza que aquele charuto é original, você está pagando um lugar, você está pagando um ambiente, né? Você está pagando um atendimento de, às vezes, uma pessoa que conhece, que pode te dar alguma uma indicação ou não. Então acho que a gente devia começar até um movimento assim de internet, do pessoal se conscientizar um pouquinho, porque no dia que passar a prestigiar mais as tabacarias com certeza vão comprar mais da Emporium. Comprando mais da Emporium, a Emporium vai trazer containers maiores, vai trazer, né, você vai diluir custos. Sim. A própria licença da Anvisa, que é um absurdo, para você diluir o custo disso aí fica complicado, mas se você tem um volume maior, você dilui, e aí com uma coisa eu acho que vai gerando a outra. Então eu acho que depois futuramente a gente pensar numa campanha disso aí para prestigiar as tabacarias mesmo, né? Exatamente. E é bacana porque a gente até gravou um vídeo, até com o próprio Lelo aqui na Lenat, uns vídeos anteriores, se quiser procurar dar uma olhada lá também, que tá bem legal, que a gente falou exatamente sobre esse ponto da falsificação e tal. 80% do que vem pro Brasil é falsificado. Do que vem pro Brasil, digo assim, em termos de venda. Sim. Então você imagina, se 80% está fomentando esse mercado consumindo porcaria, se esses mesmos 80% consumissem o charuto original, só aí você já percebe que o mercado ele cresceria muito. Então você já teria mais variedade, mais possibilidades até de concorrência mesmo, que é aquela concorrência bacana, do cara vende um pouquinho mais barato e tal. Então esse tipo de incentivo eu acho que seria muito legal. Mas para isso acontecer, acho que a gente precisa unir forças, né? Sim. E ainda existe aquela coisa do mimimi e tal. Então quanto mais forças nós conseguirmos unir para esse fim, eu acho que seria mais interessante. Mas enfim, vamos amadurecer a ideia. Com certeza eu acho que é uma coisa bem bacana a fazer, incentivar novas pessoas a esse mundo, e esse pessoal que fuma charuto falso consumir charuto original. Sim. Entendeu? E até a questão de limitação de marca, né? Que o pessoal critica muito. Ah, mas aqui não traz Ramon Allones, não traz Trinidad, não traz... Trinidad até tem uma historinha um pouco diferente por causa de direito de marca, mas outras marcas que não vêm para o Brasil, São Cristóbal de La Habana, Robaina, inclusive a Emporium já importou isso. E com o tempo, até por questões de custo, foi eliminando e reduzindo o portfólio para conseguir trabalhar, porque senão quebra, né? Os caras dependem disso. Então, até para esse mercado crescer, a variedade de marcas, etc., é importante o pessoal apoiar as tabacarias que trabalham sério, porque aí compram mais da Empório e aí a cadeia toda se beneficia. E eu acredito que até no futuro preços caiam, se o movimento for um movimento mais forte, né, de aumento de consumo realmente. Né? Exatamente. Então, jovem, fica a dica aí, ó. Quer comprar charuto e não correr risco? Tabacarias oficiais, o Empório, tudo certinho. E aí, meu querido, não tem como. Você vai ser feliz, sempre. Então voltamos aqui para o encerramento desse vídeo maravilhoso, muita informação para você que está aí na sua casa, que já deve estar acabando o charuto do pessoal também, né? Porque é muita informação. Alexandre, para a gente já ir encerrando,
No Brasil vai ter uma etapa agora dessa novidade, na verdade é uma novidade, do Habano Challenge. Dá só uma introduçãozinha que nós vamos fazer um vídeo específico para isso, uma versãozinha short, para você entender o que é mais essa coisa do Habano Challenge. Eu não vou cortar muito a surpresa do próximo claro. vídeo, mas o Habanos World Challenge é uma competição nova. Ela começou no ano passado, a primeira edição, 2018, no Festival de Habano. Teve a segunda edição agora em 2019. E é uma competição muito interessante porque ela é uma competição mais inclusiva. Ela é voltada para os aficionados, para as pessoas que gostam de charuto em geral. Então a gente vai falar um pouquinho mais e porque tem uma novidade muito interessante, né? A gente vai ter pela primeira vez uma etapa, e eu diria não só aqui no Brasil, mas uma etapa na América do Sul dessa competição do Habanos World Challenge. Então, no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais disso aí. Exatamente, então você fica ligado. Nos próximos vídeos aí com certeza você vai saber mais sobre isso aí. Então, Alexandre, pra gente já ir encerrando, queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos telespectadores, internautas, aficionados aqui do nosso canalzinho Humilde de Meu Deus. Pois eu falo, a mensagem que a gente deixa sempre é: procure consumir marcas diferentes, né? Procure consumir muitos charutos diferentes para você apurar seu paladar, Sim. Conhecer coisas novas. Muitas vezes a gente tem surpresas com charutos que a gente não espera e não conhece. Bater muito forte nessa questão de apoiar as tabacarias, Sim, né? Que eu acho sempre. que é uma coisa muito legal e tem muita gente trabalhando séria nesse mercado e que eu acho que é importante essas pessoas serem valorizadas porque é uma luta, né? A gente sabe que é uma luta. E agradecer aí o convite, parabenizar pelo seu trabalho aí, que está muito legal, e eu acho que a gente sempre falou, né? Quanto mais gente estiver trabalhando em prol da divulgação da cultura do charuto, de promover boas informações, de trazer coisas novas nesse mundo para enriquecer as experiências do charuto, eu acho que está todo mundo trabalhando junto. Sucesso para vocês aí. Para nós. E espero em breve, né? Em breve estarei por causa do outro vídeo, né? Mas depois, numa outra oportunidade, a gente bater um outro papo aí sobre outro tema. Mas não tem a menor dúvida sobre isso, porque tá aqui um cara que conhece demais. Quantas vezes para Cuba que você já foi mesmo? Fui 57 vezes. 57 vezes. Cada vez que eu vou, eu marco um tiquezinho, igual aqueles caras na cadeia, eu marco no quarto, assim, sabe? Eu não fui para Ubatuba descer nessa quantidade, então mas você imagina. eu tava comentando, outro dia eu tava comentando com um amigo, e eu falei, cara, quando eu parei para fazer a conta, eu falei, eu não fui para uma cidade no Brasil 57 vezes. Pois é. Então... Isso que é gostar de charuto. Você tá vendo? Então, Alexandre, muito obrigado. Obrigado a você. Mais uma vez por ter prestigiado a gente com o seu tempinho, que eu sei que tá uma correria aqui na agenda dele. Então, esse literalmente foram alguns meses de negociação, até pra gente acertar a data e tudo mais, porque o bicho não para, sabe? 57 vezes só pra Cuba, então você imagina como é que é a agenda do menino. Mas agradeço demais a presença para enriquecer com muita informação, e isso pra gente é super válido. São pessoas assim que nós queremos trazer para junto da gente, para agregar cada vez mais, trazer mais pessoas para essa cultura do charuto, que é o que realmente importa, né? Então, muito obrigado. Claro que nós vamos gravar mais vezes. Quem sabe, vamos dar um pulinho lá em BH, Belo Horizonte. Isso, vamos lá. Pão de queijo. Isso. Harmonizar um charuto com pão de queijo. Pô, aí, tá vendo? Aí, isso é judia do gordo, né? Não tem jeito. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Claro, pedindo mais uma vez, se inscreva em nosso canal. Pô, ajuda nós, vamos fortalecer cada vez mais esse canalzinho humilde de meu Deus. Fechou? Então, um beijo desse gordo que vos fala. Até a próxima. Tchau!